Programa não recomendado para menores de 10 anos. Meus amigos e amigas, com a graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Pergunte e Responderemos. Então, o programa de hoje vai ser para tirar as dúvidas que o povo tem sobre Quaresma, né? Eu quero dizer que muitas pessoas já sabem essas coisas que nós vamos tratar aqui hoje, mas sabe, gente, tem muita gente que não sabe. Então, a gente precisa ajudar esse povo que não sabe, não é? Isso é muito bom, né? Eu lembro daquela passagem de Jesus dizendo: tenho pena desse povo, né, que parece um rebanho sem pastor, né? E Jesus, então, ensinava muito para eles, né? É o que nós queremos fazer aqui também pela Canção Nova, tá bom? Nosso programa Pergunte e Responderemos. Você pode mandar suas perguntas aí pelo nosso telefone 12 31 86 2600, que você pode usar no WhatsApp, né? É muito fácil. E também você pode usar o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cançãonova.com, tá bem? Pedindo à Virgem Maria que nos ajude nesse programa de hoje, com a sua intercessão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, nós estamos aí, época de Quaresma, e eu queria mostrar a vocês alguns livros de Dom Henrique Soares. Por quê? Porque Dom Henrique escreveu alguns livros pensando muito, inclusive, na Quaresma, para o povo fazer boas meditações na Quaresma. Por exemplo, esse que vocês estão vendo aqui, As Palavras que o Senhor nos dirige, ele deixou comigo antes dele falecer, e nós publicamos agora, com autorização da família. É um livro de 34 meditações sobre o livro do Deuteronômio. É Alexio Divina, ou seja, você faz uma leitura da Bíblia e medita. Dom Henrique ajuda você a fazer essa reflexão. Ele deixou um outro livro também, muito bom, também para esse tempo de Quaresma, A Caminho da Terra Prometida. Esse é sobre o livro do Êxodo. Ele pegou o livro do Êxodo, que narra aquela travessia do povo no deserto, e fez 28 reflexões, meditações sobre isso. Depois ele fez um outro livro também, nesse mesmo estilo, sobre a Carta aos Gálatas, né? A liberdade para a qual Cristo nos libertou, né? E tem, deixa eu ver, acho que mais um ainda, né? Que é, não, são esses, né? E depois ele deixou um outro livro também, que é o Escatologia, né? O Fim do Mundo, né? É um pouco diferente. Então, esses livros ajudam a você viver uma boa Quaresma. Por isso que eu estou colocando aqui, já que esse nosso programa de hoje é focado na Quaresma. Mas vamos aqui às perguntas. Eu tenho aqui a pergunta da Carolina Ferraz. Por que a Quaresma se inicia depois do Carnaval? Na verdade, não é que a Quaresma comece depois do Carnaval. A Quaresma, ela começa antes da Páscoa. O que define o período da Quaresma não é o Carnaval, é a Páscoa. Porque a primeira data móvel que é marcada no calendário é a Páscoa. E essa data é móvel por quê? Porque é baseada na Páscoa judaica, né, que era o dia 14 do mês de Nissan. Só que é o calendário lunar, que não é igual ao calendário solar. Então, para nós, como é que se marca a data da Páscoa, né? É o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. Então, você tem o dia 21 de março. Em seguida, tem a lua cheia. No domingo seguinte, para os judeus, o 14 de Nissan era a lua cheia. A igreja celebra no domingo seguinte a lua cheia.
em função da data da Páscoa, a igreja marca a Quaresma. E acontece que o carnaval está atrás aí, né? Porque o que aconteceu? Lá na antiguidade, antes de começar a Quaresma, o povo fazia a chamada Carnevale, a festa da carne. Eram 3 dias de festas, de comes e bebe, porque daqui a pouco vamos entrar em 40 dias de jejum. Então vamos, né, aproveitar. Mas, na verdade, o carnaval vem lá, desde das festas dos romanos, aqueles deuses romanos que eles faziam, né, em homenagem ao deus Saturno, deus Mercúrio, etc. Bom, então, Carolina, a Quaresma é marcada em função da Páscoa, não em função do Carnaval. Jussara Francisco, por que se usa o roxo nas missas, né, na Quaresma? Porque o roxo, ele significa penitência. O roxo significa, é isso mesmo, penitência, oração, jejum, uma época de conversão. O roxo não é que ele signifique tristeza, não. O roxo significa conversão, mudança de vida. Esse é o sentido mais profundo do roxo. Malu Dantas, quais as formas de penitência da Quaresma? Olha, na missa de quarta-feira de cinzas, né, na oração da coleta, o padre reza aquela oração que fala: ó Senhor, nos deste o jejum, a esmola e a oração como remédios contra o pecado. Então, as formas de penitência da Quaresma, a gente pode sintetizar aí: o jejum, a esmola e a oração. O jejum não é só o jejum, também todo tipo de mortificação. Tem gente que fala assim: eu não vou tomar cerveja na Quaresma, eu não vou tomar refrigerante, eu não vou tomar sorvete. Tudo isso vale. O outro assim: eu vou fazer uma caminhada lá do sul de Minas até Aparecida do Norte. Muita gente passa aqui em Lorena. Eu vejo que eu vou à missa de manhã, meu Deus, os caras chegam arrebentados, com um cajazinho na mão, andou às vezes 3, 4 dias, sai lá de Maria da Fé, não sei das quantas, lá de Minas, Itajubá, anda em 80, 100 quilômetros, né, para chegar em Aparecida. Está aí, é uma forma de penitência da Quaresma, tá certo? Outros preferem fazer muito tempo de oração, né? Missa todo dia, outras coisas. E esmola, né? A gente não pode esquecer também da esmola. São Pedro fala, né? A esmola, a caridade encobre uma multidão de pecados. Então, são penitências muito boas para a Quaresma, tá? E também muita gente aproveita para fazer um tempo assim de retiro espiritual, né? A pessoa tira aí 3 dias, por exemplo, no final de semana, fica isolado aí, às vezes numa casa de retiro. Aqui muita gente faz dos Santos Anjos aqui, que tem aqui, né, em Guaratinguetá, né, e fica 3 dias também, é uma outra forma de penitência, né? Agora, é importante também, gente, pequenos sacrifícios, sabe? Você está acostumado a tomar muito cafezinho. Não vou tomar cafezinho durante a Quaresma. Vou só fazer as 3 refeições do dia e não vou comer mais nada fora disso. É uma outra forma. É um jejum parcial, né? Está aí. Vamos lá. Rogério Flauzino, por que não se deve comer carne na Quaresma? Bom, a igreja não obriga que a gente não coma carne na Quaresma. O que a igreja obriga é que haja abstinência de carne nas sextas-feiras, na quarta-feira de cinzas e principalmente na sexta-feira santa, né? Então, não é obrigado que seja todo dia. Agora, pessoa que queira fazer abstinência de carne todo dia, a igreja não proíbe, pode fazer. O sentido é penitência. Todo mundo gosta de uma carne, né? Todos nós gostamos de carne, né? Mais do que, às vezes, de peixe. Então, a penitência: eu não vou comer carne, eu vou comer peixe, eu vou comer ovo, né? Ou um outro alimento. O peixe pode se comer, bacalhau, peixe, né? Não quebra a abstinência de carne. José Gomes, por que é importante vivermos bem o tempo da Quaresma? Ô José, é um tempo que a igreja quer que a gente se prepare para a Páscoa.
A Páscoa é a maior festa da cristandade. Por quê? Porque é a nossa salvação, né? Cristo morre, ressuscita para a nossa salvação. Ok? Então, a gente se preparar bem para receber as graças da quaresma. Porque se a pessoa não se prepara, não recebe as graças. A quaresma passa assim meio que em branco e não deixa frutos espirituais. Entende? Então, você se prepara. Quando o atleta quer jogar bem no futebol, o que o atleta faz? Ele se prepara, não é? Fica concentrado, o jogador de futebol fica concentrado, fazendo exercício, técnicas, para chegar no dia do jogo, ele ter fruto. A quaresma é isso, é esse treinamento, essa preparação do espírito, em que a gente faz a carne ficar sujeita ao espírito, não o espírito dominado pela carne, para que você receba as graças da redenção, né? E é tão importante que você sabe que a igreja celebra a Páscoa 8 dias. Tem o domingo da Páscoa, depois tem a oitava de Páscoa, mais 7 dias, para que a gente beba das graças da Páscoa durante 8 dias, né? Quanto mais a gente se prepara, mais a gente aproveita. É por isso. Maria José, como empregar corretamente os símbolos da quaresma em nossa vida espiritual? Símbolos da quaresma. Maria José, quais são os símbolos da quaresma? Veja, a quaresma tem símbolos materiais e tem símbolos espirituais. Materiais, o roxo é um símbolo, o padre usa, né? A casula roxa, né? A igreja cobre as imagens de roxo, não é obrigatório mais. Depois do Concílio Vaticano II, o concílio tirou a obrigatoriedade de cobrir as imagens de roxo. Por que se cobre as imagens? Qual é o sentido disso? O sentido é o seguinte, é um pouco de mortificação da vista. É bonito você entrar numa igreja cheia de imagens de santos, bonito. Aqui em Lorena, por exemplo, a Catedral de Lorena é uma beleza, né? Toda decorada, muito antiga, né? Então, a igreja esconde os santos para focar em quê? No sacrifício de Cristo. Então, esse é um sentido. Então, é um outro símbolo. Agora, a quaresma tem muitos símbolos. Por exemplo, começa a quaresma na quarta-feira de cinzas. Então, a cinza, o pó, é um símbolo, né? O padre, quando passa a cinza e te abençoa, diz, lembra-te de que és pó e ao pó voltarás. Todos nós voltaremos ao pó. Nós saímos do pó da terra. Nosso corpo é formado de matéria orgânica, carbono, ferro, potássio. Não, nós somos produto químico. Todo o nosso corpo é produto químico. 70% é água. Os ossos são cálcio. Os músculos, né, são potássio, bismuto, molibdênio. És pó e ao pó voltarás. Então, lembrar-se de que nós vamos morrer. Não adianta querer viver só nessa vida aqui, com todos os prazeres, com pecado. Não. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma? Então, a cinza quer lembrar isso. É outro símbolo da quaresma. Depois tem outras coisas. Por exemplo, tem muitas coisas, né? Que na quaresma, por exemplo, temos as vias sacras, que normalmente são feitas nas igrejas. Tem as procissões, aqui em Lorena tem a procissão de penitência. Agora não sei com a pandemia se continuam fazendo, mas 5 horas da manhã o povo sai numa procissão de silêncio, rezando, aí volta na igreja 6h30, que tem a missa, né, todo dia. Então, há muitos sinais da quaresma, agora todos eles têm que objetivo? É a gente se converter, mudar de vida, deixar o pecado. Veja, o jejum não é uma finalidade, a esmola não é uma finalidade, a oração é um meio de nós chegarmos à conversão. É preciso entender, o jejum não é para você sofrer, é para você se converter, entendeu? É esse o sentido. O que mais? Eu tenho aqui Maria Célia.
Qual o papel das mortificações da carne no período quaresmal? As penitências são agradáveis a Deus, mesmo o Senhor se revelando misericordioso? Está aí, ó, Maria Célia. Deus é misericordioso. Por que Ele quer que eu faça a penitência? Porque Ele quer que eu me converta. Depois que o pecado original entrou na história da humanidade, gente, a natureza humana ficou enfraquecida, não é? Nós ficamos sujeitos à concupiscência da carne, ou seja, as paixões desordenadas que lutam nos nossos membros, como dizia São Paulo, né? Quem de nós não sente aí a soberba, a ganância, a luxúria, a gula, a ira, a inveja, a preguiça, maledicência? Quem que não sente isso? Todos nós sentimos. Então, se a gente não se mortifica, não reza, a gente, o que acontece? A carne domina o espírito. E se o espírito fica embaixo da carne, se a carne amassa o espírito, você não é mais um homem de pé, uma mulher de pé. Entendeu? Um homem de pé, uma mulher de pé, é aquele que tem o espírito mais alto, embaixo a razão e embaixo o corpo. Se a gente dá ao corpo todas as satisfações que ele quer, se dá, né, a própria razão toda a satisfação e não dá ao espírito, o espírito fica sufocado. Entendeu? Então, o sentido da mortificação, da ascese, isso chama-se ascese, né? É essa busca da santidade. Tânia, dos símbolos e sinais quaresmais, qual o mais importante deles? A Tânia não tem a dúvida que é a cruz. A cruz é o símbolo mais importante, que é o símbolo, inclusive, da nossa fé, né? Por isso que na sexta-feira a gente faz a adoração da Santa Cruz. Ah, mas então eu vou adorar lá um madeiro? Não, nós não estamos adorando a madeira, nós estamos adorando o Cristo que é imolado na cruz. Tanto é que você não beija a cruz, você beija o Cristo na cruz, né? Na função das 3 horas da tarde da sexta-feira santa. Você beija o Cristo na cruz, que morreu em forma de cruz, os braços abertos, né? Então, o símbolo mais importante é esse. Mas veja, tem muitas coisas importantes, né? Nós temos aí a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Nós temos aí a importância, por exemplo, da Eucaristia, né? Que Cristo celebrou com os apóstolos na Quinta-feira Santa e que nós celebramos na festa, né, da quinta-feira à noite, o lava-pés. Aliás, as pessoas perguntam, a quaresma vai até quando? Começa quando, vai até quando? Muita gente pergunta, a quaresma termina que dia? Do domingo da Páscoa? Oficialmente, decretado pelo Papa Paulo VI, a quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa, imediatamente antes da missa do lava-pés. Então, podemos dizer, normalmente a missa do lava-pés é 7 horas da noite, mais ou menos, né? Tem gente que faz um pouco mais cedo. A quaresma termina ali, tá? Então, esses símbolos são importantes. José Luiz, como silenciar em um cotidiano tão barulhento e provocador? Ô José Luiz, barulho tem em toda parte, né? A gente tem que saber encontrar um cantinho para a gente rezar, para a gente meditar. Se você não tem na sua casa um sossego, vai para uma igreja. Vai para uma igreja de manhã, reze um pouco, vai lá diante do sacrário, ali sempre é um lugar de silêncio, né? Agora, no meio do dia, no meio da vida, no meio do trabalho, a gente vai ter que enfrentar um pouco de barulho mesmo. Aí a gente estar ligado com Deus, né? Viver na fé e fazer o trabalho que a gente tem que fazer, né? Não tem outro jeito, né? Mas a gente se alimentando da oração de manhã, principalmente, a gente tem força, disposição para vencer os problemas do dia. Maria Helena, por que nesse período o canto de glória nas celebrações é omitido? Não devemos a todo momento render glórias ao Senhor? Sim, Maria Helena, a gente deve, só que
A quaresma é um tempo assim que a igreja quer que a gente celebre um pouco a dor do pecado. E o glória é um canto de alegria, assim como o hosana, assim como o aleluia que é cantado antes do evangelho, né? Também não é cantado o aleluia, é o glória e o aleluia que não são cantados. Por quê? Porque são cantos festivos, de alegria. E a igreja quer que a gente, não é que elimine essa alegria, mas quer que a gente foque mais agora na dor do pecado. Entende? Esse é o sentido. Pode ter outro sentido, mas basicamente, entende? A gente focar mais na conversão. Elaine Santos, qual a importância do número 40? Porque o cristianismo possui tantas referências numéricas, como o número 3, 7, 10, 12. Bom, tudo isso vem lá do Antigo Testamento. O 40 é um número que significa na Bíblia um tempo especial, um tempo de provação, um tempo de luta. Então, por exemplo, 40 dias, o dilúvio, 40 dias e 40 noites. O 40 não significa exatamente 40 matematicamente, 1, 2, 3, 4, 39, 40. É um bom tempo, entende? Então, você vê, Moisés ficou 40 dias lá no Monte Horebe com Deus. Elias caminhou 40 dias no deserto até chegar ao Monte Horebe. Jesus fez 40 dias de jejum. Não necessariamente você vai contar 40, 40, 40. Ficou o simbolismo do 40, um tempo especial. O 3 é o símbolo da Santíssima Trindade. O 7 é o número que para os judeus significa algo assim, completo, perfeito. Então você tem, por exemplo, 7 sacramentos. Não tem mais, nem menos, é 7. Ali contém todas as graças, é o completo. Né? O 12 é plenitude. Então, por exemplo, na coroa de Nossa Senhora tem 12 estrelas. Por quê? Como não dá para trazer todas as estrelas do universo, então vieram 12. Assim, nós representamos todas. Entendeu? O 12 representa tudo. O 7, ao completo. O 3, a Santíssima Trindade. Né? Então, os judeus tinham os números para eles significavam muita coisa. Né? Então, por exemplo, o 3,5, que é metade de 7, significa uma coisa imperfeita, incompleta. Já que o 7 é completo, o 3,5 é incompleto. Né? Por exemplo, o 6 significa algo que imperfeito. O 12 significa a plenitude. Então, daí vem o 666. Imperfeito, imperfeito, imperfeito. É o meio. Por quê? Porque o 12 é o completo, o 6 é o incompleto. Então, essa numerologia hebraica, para eles tinha um significado muito grande que a igreja herdou. Né? A nossa fé vem dos judeus, nós não podemos negar isso. Né? João Paulo chamava os judeus de nossos irmãos mais velhos, e Bento XVI chamava de os nossos irmãos na fé. Né? Bom, tem aqui a pergunta ainda do Marcelo Pereira. Guarda do período quaresmal remonta a costumes do povo hebreu. Por que a igreja mantém nos dias de hoje esta prática? Porque é uma prática boa, é uma prática que tem um sentido. A igreja sempre, na sua sabedoria dela, assistida pelo Espírito Santo, a igreja nunca descartou aquilo que é bom. A igreja, Jesus fala, eu não vim revogar a lei, eu vim aperfeiçoar a lei, levar a lei à perfeição. Entende? Então, é o que a igreja faz. É isso, aproveitar o que é bom. Nós não aproveitamos na nossa vida as coisas boas, antigas. Temos toda uma literatura da antiguidade, né? Por que nós lemos Sócrates, Platão, Arquimedes, antes de Cristo? Coisas boas que ficaram para nós. Na fé também, a igreja sabe aproveitar. Eu quero aproveitar esses momentos finais que nós temos no programa de hoje para recomendar o seguinte. Eu penso que a coisa mais importante na quaresma é a gente fazer uma boa confissão. Muita gente tem dificuldade para se confessar.
Os padres criam mais oportunidade para as pessoas se confessar. Aqui na nossa diocese, por exemplo, tem mutirões de confissão. Então, eu escrevi um pequeno livro, Por que confessar? Como confessar? Por que a confissão? Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados. E o perdão dos nossos pecados é dado pela confissão. Tanto assim que a primeira coisa que Jesus fez, no dia que ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, foi instituir o sacramento da confissão. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22, né? Apareceu lá no cenáculo, no meio dos apóstolos, sem precisar abrir as portas, e disse: a quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. Por quê? Porque ele tinha acabado de conquistar, com a sua morte, ressurreição, o perdão dos nossos pecados. Então, Cristo estava ansioso de distribuir esse perdão. Então, é isso que nós temos que buscar na Quaresma, principalmente para a Páscoa, uma boa confissão e vida nova. E eu quero desejar a todos vocês uma santa e feliz Páscoa, não só no domingo da Páscoa, mas também na oitava de Páscoa, para que a gente beba das graças e bênçãos dessa grande e maior festa, né, que a gente celebra. Um grande abraço a todos, voltaremos, se Deus quiser, no nosso próximo programa.